Brasil. Ah, o Brasil. País com paisagens diversas e encantadoras, cenários esculpidos pela natureza e biomas de imensa pluralidade. Um país que fala ao coração, abriga, acolhe, abraça. Imagine reunir um pouco de toda essa beleza e encantamento ao sentimento de conexão e pertencimento que temos com nossas origens e trazer tudo isso para dentro de sua casa. Foi com esse desejo que criamos a coleção Tons do Brasil, com tonalidades inspiradas nos mais diversos cantos do país e nomeadas com algumas das riquezas de nossa terra. Atlântica, madeira avermelhada, quente e marcante. Maragogi, verde muito leve, delicado e versátil. Petar, clássica madeira ebanizada. Cristalina, com tom acetinado, é elegante e precioso. Cerrado, madeira de estrutura linear e leve movimento nos veios. Maraú, transmite serenidade e versatilidade atemporal. Jalapão, cor terrosa, vibrante e energético. Estes são os tons do Brasil da Arauco. Cuidadosamente selecionados para você vivenciar a beleza e o acolhimento, oferecidos pelas cores, desenhos e ritmos da brasilidade. Traga os tons do Brasil para perto de você e sinta-se sempre em casa, onde estiver. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a reemplazar más de 100.000 toneladas de plástico que terminarían en el océano. Eso es como construir 20 veces el Titanic. De seguro ahí Jack se salvaba. Lo bueno de ser renovables es que la fibra textil proveniente del árbol ayuda a descontaminar la industria de la moda. Y podríamos vestir 300 millones de veces al David. No ese David, este David. Lo bueno de ser renovables es que la madera que producimos en Arauco ayuda a combatir el cambio climático en el mundo, capturando millones de toneladas de carbono al año. Es
como si 2 millones de conductores se bajaran del auto y se movieran en bicicleta. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Olá, boa tarde. Eu sou Neila Carvalho e, em nome da Arauco Brasil, dou as boas-vindas a todos que nos acompanham pelo YouTube. Estamos ao vivo, direto do estande da Arauco, na Expo Revestir 2024. Reunimos aqui um time fantástico de profissionais que são referência do universo do morar, para uma conversa imperdível sobre madeira e o futuro do Art Décor. Melhor, você pode participar também. Basta mandar a sua pergunta nos comentários. Estão preparados? Então vamos lá. Passo a palavra para Thaísa Boesco, que é diretora de conteúdo da revista L Decoration Brasil e também curadora do design do Shopping Cidade Jardim. Hoje, Thaísa está conosco e ela vai ser a mediadora do Arauco Talks Tons do Brasil, sobre madeira e o futuro da arquitetura e decoração. Seja muito bem-vinda, Thaísa. Conta pra gente quem está aí com você. Eu sou Thaísa Boesco, boa tarde a todos. Sou jornalista, diretora de conteúdo da L Decoration Brasil, diretora de design do Shopping Cidade Jardim. E estou aqui no estande da Arauco, dentro da Expo Revestir, para conduzir um talk sobre a madeira e o futuro da arquitetura e do decor. E comigo tenho Consuelo Jorge, arquiteta muito prestigiada do nosso país, Flávio Verade, que é diretor de marketing e comercial da Arauco, Lucila Turqueto, minha amiga, colega de muitos anos e que conduz belíssimamente Casa de Valentina, e Solon Cassal, grande Cassal, que cuida, é o head de produto e inovação da Arauco. E a gente vai falar nesse talk sobre os benefícios da madeira e como o mercado da arquitetura e do design, na arquitetura, na indústria, no jornalismo, evoluiu nos últimos anos. Eu queria começar com a Consuelo, que tem projetos incríveis, tanto residenciais como corporativos, há 30 anos. Tem uma experiência enorme e é muito preocupada com o impacto das suas obras. Como você vê, Consuelo, a evolução do mercado do teu trabalho nesses 30 anos da tua profissão? A evolução da indústria foi muito grande, né? Hoje a gente tem várias formas de trabalhar. Hoje, se você vê aqui, o lançamento tem texturas diferentes, cores diferentes, né? Então, a evolução da indústria foi incrível. Acho que a gente ajudou muito a gente como especificadora, né? Outro detalhe também que a gente, nessa evolução toda, foi a tendência, né? Hoje eu acho que todos nós, da indústria, da moda, né? A gente sempre está buscando tendências do mundo, né? Milão agora, que é a próxima feira. Então, todo mundo está muito antenado. Então, chega na indústria as tendências do ano, né? E as mídias sociais, né? Quer ajudam dizer, também as bastante. influencers fazem o que acontece num pontinho do mundo, já todo mundo fica sabendo e querendo evoluir. Então, outro detalhe que eu acho que a madeira, né, a MDF ajuda muito no design, é que ele é flexível, né? Ele pode fazer curvas. Hoje você vê no stand aqui todas as curvas. Então, para você desenhar um mobiliário, a indústria mobiliária ama, né, isso. A trabalhabilidade, né? Você pode fazer curvas. E hoje a tendência da curva, né, o design estava comentando no stand, né, que a curvas brasileiras, do Oscar Niemeyer, né? Então, isso é muito interessante. É o único material que a gente tem
para poder fazer e desenhar esse módulo. E com resistência, com resistência, durabilidade, né? E baixo impacto. Sim, com certeza. Sustentável. É isso mesmo. E aí, bom, já que a gente falou, já deu uma pincelada no trabalho da Lucila, que é tão importante, e a Lucila tem o caso de Valentina há mais de 15 anos, né? 2008. Pois é. Quando o digital era mato. Pois é, você desbravou tudo isso. Como é que é para você esse estudo de novidades do mercado e trabalhar com essa divulgação como jornalista da área? Thaís, eu vou te falar que, assim, para mim, talvez o primeiro desafio seja reconhecer quando uma narrativa tem consistência. Isso é fundamental. Né, e quando é uma perfumaria. Porque como o leitor, né, na outra ponta, ele está atento, bem ou mal, todo mundo hoje tem acesso, a gente pesquisa, as informações elas estão disponíveis. Então esse é o primeiro, talvez, o primeiro grande exercício. Me aprofundar quando a gente está falando. Pesquisar a fonte, né? É porque você é uma influencer jornalista. Então faz toda a diferença. E dá muito receio da gente ser muito inocente nos discursos. Então, acho que daí é um desafio meu e muito puxado pelo leitor, que pergunta, que vai atrás, que questiona, que indaga, porque bem ou mal, antigamente, você publicava e não tinha esse retorno do leitor. E eu também, como consumidora, como é que eu ia ter acesso ao fabricante ou acesso ao lojista? Era mais complexo. Está muito mais interligado. Muito mais interligado. Então, talvez a responsabilidade que eu sinta mais densa aqui é realmente ter uma pesquisa e ter um discurso verdadeiro. Eu já conheço a Arauco há algum tempo. Então, eu tenho uma segurança muito grande em estar aqui, que eu sei que é um discurso verdadeiro quando a gente fala de sustentabilidade, é a essência da marca. Então, eu acho que essa é a maior responsabilidade de todo mundo que trabalha com mídias, né, de uma maneira geral. Não, você tem toda a razão, porque eu também sou jornalista e vivemos esse mercado e a transformação digital, e como muitas vezes as informações são divulgadas sem a explicação, sem a fonte, sem um aprofundamento necessário. Mas, para aprofundar essa pegada da Arauco, da sustentabilidade, do fato dessa ser uma marca há 50 anos no mercado e ser carbono neutro, que é fundamental, e também os arquitetos, eu acho que o consumidor final também tem buscado muito acabamento, não só na estrutura da obra ser carbono minimamente, com a pegada de carbono mínima, menor possível, mas os internos também, né? O material, o design que é colocado dentro. Conta pra gente um pouquinho dessa história de 50 anos, rapidinho, mas das florestas que a Arauco tem, todas de manejo sustentável, energia renovável e essa economia circular, né? Antes de mais nada, boa tarde, obrigado, né? É um prazer estar com vocês. Na verdade, tudo isso é muito interessante, né? Eu diria para você que na Arauco o nosso DNA está em ser uma empresa sustentável, 100% renovável, né? 30% das nossas áreas florestais são de preservação, né? E a partir das nossas florestas a gente desenvolve esse produto para o mercado, seja para consumo civil, seja para o moveleiro, né? E o que nos orgulha muito é, desde 2018, o Arauco ser a primeira empresa carbono neutro florestal no mundo. Desde 2018. Então isso quer dizer que na verdade, nós capturamos... vocês têm crédito de carbono, mais do que ser neutro. Né? Nós somos carbono neutro, mas na verdade nós capturamos muito mais do que nós emitimos. Né? Dando um exemplo para vocês, no ano de 2020 a gente capturou mais de 7 milhões de toneladas de CO2. Né? Então, isso é um orgulho grande para a gente, né? Poder criar produtos aqui. A gente está com o Cassal, que é a nossa pessoa responsável por buscar o que tem de mais de vanguarda nesse mundo da movelaria, de padrões, texturas, acabamentos, e entregar para o cliente algo sustentável. A gente fala assim, poxa, na construção civil, a madeira é a melhor solução. Né?
Vamos explicar, porque talvez quem esteja nos ouvindo não conheça esse conceito do por que a madeira é tão sustentável, porque existe o pensamento, mas está desmatando a floresta. Eu acho que é importante... Na verdade, a gente preserva a floresta com o manejo sustentável. A gente tem uma área de preservação de 30% da floresta, vamos dizer assim, natural, né? E vocês tiram a árvore que já está grande para dar espaço para outra crescer, né? Tem toda essa lógica. Todo esse ciclo, né? Na indústria florestal, a gente tem a parte da madeira serrada, a gente tem a madeira para a produção de painéis, a gente tem a madeira para a produção da celulose, mas sempre pensando na preservação e na qualidade de vida das pessoas. E é pela fotossíntese que a árvore processa, que ela retém o carbono, né? Então, não é isso? Por exemplo, esse painel, esse móvel aqui, ele está capturando o carbono. Então, é como se tivesse carbono congelado dentro do tronco, e aí vocês trabalham esse tronco. Cassal é o responsável pelo desenvolvimento dos acabamentos da arauco, das texturas, das cores, do toque, né? Para ser sempre mais próximo da madeira possível, mas utilizando essa matéria renovável. Conta pra gente o prazer de trabalhar com um produto assim e os desafios também. Tem as tecnologias como aliadas, né? Para que a gente possa fazer reproduções cada vez mais fiéis das madeiras naturais. Antigamente, né, lá no tempo da avó, tinha aquela mesa de laminado lá imitando madeira. Hoje não existe mais o imitando madeira, a gente reproduz. Tem lá fora, a gente tem tecnologias de scanner, de foto, que reproduzem com fidelidade. E somando a isso, a gente tem as texturas também. A gente pode imprimir texturas nesses padrões, nesses desenhos de madeira. Então você acaba tendo reproduções realmente muito fiéis. Até a gente que é especialista, algumas vezes a gente visitando feiras, visitando as empresas, a gente pensa que é madeira e depois... Da própria madeira, é bem mas toque, né? Mas aí eu falo para vocês que um dos principais atributos quando a gente fala de produto, de desenvolvimento da Arauco, a Arauco é uma empresa global, né? O Cassal está sempre visitando feiras ao redor do mundo. Nos próximos dias a gente vai estar em Milão, ele já teve em Estocolmo no início do ano. Então, assim, como empresa, a gente traz para o Brasil sempre que é vanguarda, né? Todos os novos produtos que hoje estão na Europa, nos mercados mais renovados, a gente traz para o Brasil de imediato. Então, os nossos consumidores, eles têm acesso de imediato a padrões, a texturas, a acabamentos, cores, né? Isso é fruto de um trabalho desenvolvido pelo Cassal e que a gente procura trazer para o mercado brasileiro. As cores, é muito interessante, né? Eu uso muito, acabei de fazer um quadro de uma criança, que a criança queria um tom de amarelo meio forte, assim. Daí eu fui buscar e achei a cor que eu não queria. Então é muito interessante você poder usar já na quadrinagem, já apresentar o material na cor. Antes da gente continuar, eu queria dizer que quem está nos assistindo aqui ao vivo pode mandar as perguntas pelo chat do YouTube, que eu vou receber todas elas aqui ao final para passar para vocês. Que essa parte eu acabei esquecendo de falar. Então, mas ainda dá tempo de vocês mandarem e eu conduzo aqui. Mas a Consuelo estava falando das cores, são 80 padrões diferentes entre cores e padrões de madeira. O novo portfólio 80. E todos com a borda do MDF já pronto. Quando você lança aqui, você já tem a fita de borda. Quando a gente desenvolve os nossos padrões, nossos lançamentos, por exemplo, estamos lançando a coleção Tênis do Brasil. O Cassal pode explicar melhor daqui a pouco. Mas a gente faz um desenvolvimento em conjunto com as empresas que produzem a fita de borda, que é um acabamento lateral das chapas, né? Então, quando a gente lança esse produto no mercado, a Arauco também sai na frente porque é a única empresa que desenvolve em conjunto e lança seus produtos já lança, isso é bárbaro. Você já tem disponível para o produto amanhã, se eu quiser. Aqui é o lançamento oficial, né, na Revestir. Os arquitetos que gostarem que a gente está apresentando já tem disponível em todas as lojas. Porque, inclusive, esse é um trabalho que a gente faz, né? Todos os anos a gente lança a nova coleção e a gente tem o cuidado de colocar esse produto no mercado, né? Nas principais revendas do Brasil, que trabalham com nossos produtos. E aí, quando os arquitetos chegam na Revestir, conhecem o produto, de imediato eles já têm que encontrar esses produtos e faturar seus projetos. Isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente está sempre buscando coisas novas, né?
Até encontrei com uma colega aqui, eu falei, você viu alguma coisa diferente? Porque a gente não quer a mesmice em todos os projetos, a gente quer algo novo. Então, acho que vocês, a indústria, tem que sofrer com a gente, porque a gente está aqui querendo algo mais. Mas Está dando o mais difícil, porque ao mesmo tempo que o nosso portfólio é visto como um portfólio mais completo do mercado, tem essa questão de inovação. Então, por exemplo, se eu tenho 5 desenhos de madeiras claras diferentes, a cada ano um arquiteto me liga e fala, eu vou fazer uma casa-cor, mas eu quero uma novidade. Então a gente se obriga a fazer o que a gente chama de renovação de portfólio. Conta pra gente como foi o desenvolvimento dessa nova coleção Tons do Brasil que vocês estão lançando agora. Bom, a gente tem o processo de desenvolvimento, ele é permanente, né? Acontece o ano todo. E como o Flávio falou, eu visito as feiras, a gente tem consultoria, né, de empresas especializadas em tendências, temos fornecedores estrangeiros que têm um trabalho muito bem feito também sobre tendências que nos trazem bastante informação. A gente analisa o mercado, né, o mercado brasileiro, o nosso portfólio, né, o que tem de gaps, de oportunidades, analisa os portfólios dos concorrentes, para que a gente não bata, né, os concorrentes, e assim a gente chega na coleção. Esse ano, a inspiração, vamos dizer, que foi a diversidade do Brasil. É por isso Tons do Brasil. A gente tem vários sotaques, várias músicas, culturas, arquitetura e a natureza, né? Então, a principal inspiração foram os biomas e as paisagens. Então, são 7 padrões, né? Cada um representando uma paisagem diferente. Isso como forma poética, né, de contar, porque, na verdade, o que define a coleção é todo esse estudo que a gente faz anteriormente. Por exemplo, ele está falando aí dos biomas, né? Foi muito interessante. Eu fiz 2 hotéis, os últimos 2, o tema era brasilidade. Então, assim, acho que o Brasil está muito voltado, né, a isso, né? Então, foi muito bacana, porque eu pude usar todas, né? Hoje ele está comentando isso, mas eu já usei produtos da Auralco nesse sentido. E trazer também, junto com a brasilidade, a gente trouxe mobiliários sempre de design brasileiros. Então, foi muito bacana. E se você entra no hotel, se sente desde os painéis, desde todos os materiais. Você desenha o mobiliário também com materiais Auralco? Não. Por exemplo, uma cabeceira de cama. Os painéis de quarto, né? No fundo da cama, os armários. Revestimento, né? Hoje tá os revestimentos todos. Isso. Os armários, então, eu acho muito interessante que a gente hoje pode usar texturas, né? Dentro a gente usa um tramatinho de linho, né? Que lembra um linho. E fora e aí, você pode escolher o que você quiser para dentro do armário. Sim, a gente sempre especifica que produto vai dentro, que produto vai fora, que produto vai no painel. Tem um moodboard, né? Que eu te comentei que a gente estava falando. Primeiro, e é legal porque eu descobri, preparando aqui esse talk, que a Auralco tem uma malinha linda para os arquitetos, com todos os samples, né? Quando a gente recebe um briefing no hotel, primeiro a gente estuda, né, vai a fundo e entende o que a gente quer para aquele hotel. A partir desse momento, a gente vai atrás de referências, né? E essa caixinha ajuda super, né? E os materiais que vão ser usados. E isso é norteado o projeto dos quartos até os restaurantes e todo o hotel. E aqui fazendo a publicação, né, você fez 2 hotéis inspirados no Brasil. A nossa cartela de padrões, a gente tem uma coleção que são madeiras do Brasil. Eu ia falar sobre isso. A coleção Madeiras do Brasil, ela veio também como incentivo para que o arquiteto, o especificador e o consumidor utilize as reproduções. Né? Se tem uma reprodução perfeita de uma embuia, de um IP, como está aqui na mesa, não tem por que você usar madeira de desmatamento. Né? Então, a gente pensou nisso quando criou a série de madeiras brasileiras e o nosso público entendeu. É uma das coleções, né, mais queridas do portfólio, mais procuradas, é a de madeiras brasileiras. E, Lucila, conta pra gente como que é o teu público, os teus seguidores, quanto que eles engajam na questão da escolha de materiais de um projeto que você publica e a pegada de carbono, porque é legal ter essa visão. Eu uso muito o Pinterest como um guia do que está sendo procurado, tanto no perfil do Casa de Valentina quanto em outros. Então, ali a gente consegue ter um termômetro bom. E fica muito evidente o seguinte, que o que a gente não tem, e daí eu acho que tem muita sinergia
até uma tendência que foi identificada, sei lá, em 2000, anos 80, que é o co-living, né? A casa mesmo como ninho. O que a gente não tem dentro de casa, quando a gente chega em casa, é o que a gente busca. E o que a gente não tem nas cidades é a natureza. O que a gente menos tem, infelizmente. E isso é muito fácil, assim, eu perceber ou no Pinterest ou no Instagram, que é um lugar onde eu tenho um retorno quase que imediato quando a gente publica. Você também deve De likes e comentários. Tudo que tem o natural, seja uma chaparral, ou seja uma madeira, uma vista voltada para uma floresta, é impressionante que o retorno em termos de like, comentário, é exponencial. Então, isso eu acho interessante. Daí eu lembro disso, que eu li um estudo, ou Cassal, talvez até tenha sido você que me contou isso. Pode ser. O novo consumidor da construção? Não, sabe o que era? Era tão interessante, eu vou falar, se não foi você, foi algum outro amigo meu, que conta o seguinte, que o reflexo que a gente tem, o bem-estar que nos traz, vendo uma foto, foi você que me contou? Vendo uma foto de uma floresta, é muito similar com o que se a gente estivesse vendo, olha que loucura, mas uma janela que nos desce para essa floresta. Que a reação bioquímica do nosso corpo é muito similar. É biofilia, né? Biofilia como ciência mesmo. Então, é muito interessante a gente pensar que esse tampo ou esse piso, ele nos traz o mesmo bem-estar do que o de um tampo de IP, por exemplo. É o aconchego, que é o que a gente não tem fora de casa. Então, antes de publicar hoje o projeto, eu já sei se o engajamento vai ser alto ou não. Agora, uma questão que está sendo mais frequente é a indagação do público. Que maneira que é? Se é certificado ou não. Se é certificado ou não. O público não sabe a diferença, o público geral, a diferença de reflorestamento e manejo sustentável. A grande maioria das pessoas não sabe. Então, eu acho que quando eu faço uma publicação que eu já sei que vai gerar esse tipo de pergunta, eu fico atenta e falo para, inclusive, quem está participando também ficar atento. Porque às vezes é uma pergunta técnica que eu não vou saber responder. Mas eu acho que isso é uma bênção, se as pessoas estarem interessadas. Interesse, né? É uma mudança, né, de perfil do consumidor. É uma mudança. Outro dia eu vi um estudo que fizeram sobre o novo consumidor de construção civil. Agora e de 5 anos atrás. Não faz muito, né? Há 5 anos atrás, o que eles perguntavam para a consultora, para a incorporadora? Vai ter piscina, tem academia, tem playground, tem churrasqueira no apartamento, tem cozinha gourmet. Hoje, o que eles perguntam? Tem reaproveitamento de água? Tem energia solar? Tem contato com a natureza, né, os espaços internos e externos? Então, mudou totalmente a cabeça. Eu acho que a gente também pode fazer uma relação pensando que depois da pandemia isso ainda se aumentou, né? Tornou mais as forte. pessoas ficando cada vez mais Aí ligadas. outra coisa de pandemia, eu acho que a Consuelo vai poder nos dar exatamente a temperatura. Quanto que a praticidade da casa e ainda mais num espaço comercial, a escolha dos materiais para tornar a vida mais prática, né? Porque eu acredito que o arauco, a madeira arauco, ela é resistente, altamente resistente, e muito mais fácil de limpar, de manter. Não é isso? Se tiver acabando. Vocês comentaram sobre a pandemia, né? As pessoas na pandemia valorizaram mais a natureza, né? Ficar próximo dela. Muita gente conseguiu trabalhar em outros lugares, né? Inclusive, eu tenho um detalhe que eu estava falando, que você falou que quando você fala da natureza, né? Eu faço muito casa da Bahia. E é o meu pezinho sustentável que eu falo. Porque lá é madeira de reflorestamento. Eu fui pra lá, aprendi, conheci vários artesãos da região. Então, ele só faz o que o pessoal de lá sabe fazer. Você não leva nada daqui. Ele sai cimento branco. O rapaz com pote faz um pote, o outro faz umas tramas. E foi muito bacana isso. Um grande aprendizado. E eu aprendi muito com eles. Eu, assim, acho muito bacana essa coisa. E quando eu posto a aniversário da Bahia, eu enlouqueço, assim, olho para o meu Instagram e eu falo, gente, a Bahia tem que ficar na Bahia. E é outra coisa, né? Então, esse é um detalhe que eu acho que... É a questão do clima, né, que ajuda também. É sonho, né? É um refúgio. Todo mundo gostaria de ter uma casa que eu fiz lá. Não, e casa na praia é fundamental que seja prática e
aguente a maresia, aguente o tranco de férias, crianças. E aí você vê que como a gente vive num país gigantesco, com culturas distintas, nossos produtos também vão se encaixando em cada região. Tem regiões que gostam mais de madeira escura. Muda muito regionalmente, muda muito, né? A gente tem que pensar Seria interessante ver o mapa da Arauco, o que vende mais em cada região. Ambientes menores, como estúdios, como... A gente fala muito disso, da diversidade, né? Em função de atender todos os estilos, todo tipo de projeto, né? Todo tipo de consumidor. Mas, Cassal, vocês têm também uma característica do produto que foi muito forte no período da pandemia, né? Que ele tinha uma proteção. Antibacteriana, sim. Isso já faz Na parte. verdade, a gente lançou o antimicrobiano e o antibacteriano, né? Eu estava lembrando dessa palavra. Antimicrobiano. Também para trazer segurança à superfície. Tem luzes, né? Exatamente. Luzes que limpam a superfície. Quem tem criança, né? Tem criança se preocupa com isso, a arquitetura hospitalar também se preocupa bastante. Gente, a gente recebeu algumas perguntas do público, fico muito feliz de ter esse engajamento. Uma delas, até o Cassal e o Flávio já comentaram, né? Se o revestimento de madeira da Arauco é sempre na cor natural ou é possível encontrar em outros tons? Assim, podemos criar N tons, né? A gente vai atrás daquilo que... Você falou que tem todas as madeiras do Brasil, inclusive. Tem madeiras do Brasil, tem madeiras de todas as espécies que a gente pode criar. E aí o Cassal trabalha muito nisso. Pega uma lâmina de madeira, reproduz a textura, reproduz a cor, acerta a cor. Então, N variedades. Eu tenho uma pergunta. Vai, lógico. Desculpa, mas eu acho que talvez a pergunta tenha sido no sentido de que se é possível eu reproduzir, por exemplo, um IP, eu transformar ele num IP vermelho. Sim, a tecnologia nos permite. Mas a gente não faz esse tipo de coisa exatamente porque a gente procura reproduzir o mais natural possível. Alguma interferência... Mas sabe o que é muito interessante? Acho que a Consuelo pode comentar também. Quando a gente via os primeiros padrões madeirados, muitos anos atrás, eles tinham uma cara muito artificial, né? Porque a indústria evoluiu tanto que hoje a gente tem reproduções 100% fidedignas, tanto nas tonalidades, nas texturas. E esse, por exemplo, esse que é o lançamento agora. Que é o mesmo que está na parede. É como se fosse ebanizado. É um ebanizado. E você tem também uma versão esbranquiçada, por exemplo? Não, mas a gente tem essa mesma textura em outros padrões. Em outros padrões. Outras madeiras, né? Outra pergunta aqui. Além de revestimento de paredes, onde mais podemos usar MDF e MDP? O céu é o limite. Você pode eu acho que a gente já chegou no estágio que subiu, né? Subiu a parede e virou o teto. Então hoje tem muito vai pro teto. molduras, Até em lavabos, por exemplo, né? A parede de trás da água, porque é resistente. Você tem produtos resistentes à umidade. Você pode fazer rodapés, molduras, revestimentos de teto. Hoje o painel... Desenhar móveis. Criado, né? Imaginar. Até eu já vi um trabalho, vi recentemente, tão bonito que ele reproduziu uma machetaria. Quer dizer, fazendo encaixes. Sim, é possível. Todo tipo de padrão. Machetaria de MDP. Você pode fazer corte a laser, né? Você Também. desenha o que você quiser. E você bota, eu já fiz muito machetaria, né? Você desenha e ele sabe. Olha, as possibilidades são inúmeras. A gente não faz mais em função do mercado, porque tem coisas, por exemplo, né, esse exemplo da marchetaria. É possível a gente fazer, mas a gente sabe que vai ser um mercado muito pequeno. E como a gente é indústria, né, a gente também caminha nos volumes. O marceneiro de trabalho em seu material pode, com a sobra das chapas, pode fazer alguma coisa, um tampo. E aí, como a gente está aqui no espaço, o stand de Tons de Brasil da Arauco, ele é todo ripado em curvas. Então, tem duas perguntas. Se o painel faz curva e se existe produto ripado já pronto para entrega. Na verdade, o painel ele é reto, mas você tem a trabalhabilidade e você pode transformá-lo em curvas, né? Como
como foi projetado. Foi projetado aqui e tem um balcão enorme ali. Isso. Tem técnicas para curvar o painel de... Até porque você produz o painel em espessuras de finas até grossas, né? Então você consegue fazer... Quanto mais fina, você mais consegue. variado, né? Você consegue trabalhar. No projeto de stand, a gente tem uma limitação muito grande de prazo, né, de tempo, até mesmo de execução. Então, por isso que a gente não fez as paredes curvas, né, porque o trabalho é maior, o tempo seria maior, e, por outro lado, o ripado nos deu bastante transparência, deu até um efeito holográfico, né, de um padrão para o outro. E esse ripado já existe como produto pronto? Não. Ou tem que ser Não, executado? Foi executado por stand, foram 5.000 ripas. E é corte a laser? É corte a laser? Não, é o corte tradicional. E uma coisa interessante de comentar, a gente já tinha falado, né, do desenvolvimento das fitas de borda, que a gente lança o padrão e já tem a fita. Todas essas pipas têm fita de borda, né? Porque são 2 faces e 2 bordas. E você olha, está perfeito, você não vê diferença, né? Mas a gente tem um padrão que faz alusão a ripa. Ainda tem? Temos um padrão. A gente tem um padrão que reproduz o ripado, inclusive com relevo. A textura que dá uma profundidade que quando você olha, você está vendo uma ripa. É o padrão madeiral, o nome. A depender também da espessura, eu já vi acabamentos tão bem feitos, onde em vez da fita de borda, tem uma pintura. Também, sim. Fica muito similar. Você pode fazer um pisoteiro, né? Sim. É Bem fininho de cima. Pra prateleira ficar parecendo bem fininha, né? Existem muitas possibilidades. Basta ter criatividade. Exatamente. E vem cá, então vocês lançam, o grande boom do ano é a Revestir, e ao longo do ano vocês lançam algum complemento? Como é que funciona? Não, Como é que é o teu ciclo de... A gente segue sempre trabalhando em desenvolvimentos e algumas Você lançou indústrias... aqui, mas tem um monte de coisa lá Sempre. na tua cabeça. Na verdade, ele está trabalhando na coleção 25 já. Exato. A cabeça não para. Já tá velha essa. Mas como a gente atende o mercado da indústria, né, um mercado importante para nós também, a gente tem no Brasil grandes indústrias, é comum que eles nos peçam. Eu vou ter um lançamento em julho, preciso de novidade. Aí a gente conversa e desenvolve juntos de acordo com aquele cliente, para aquele cliente. Por exemplo, se eu estiver desenvolvendo um hotel, vou usar muito um produto X. Ela desenvolve eles, por exemplo, para esse projeto específico, se eu for usar uma quantidade gigante. Padrão exclusivo? Sim, se for um volume grande é possível. Se for alguma coisa... Que seja só do hotel. E se é alguma coisa muito especial, a gente tem também a tecnologia do laser, de impressão a laser. Que aí você pode fazer edições limitadas. Por que não? Pode fazer qualquer coisa numa edição limitada, né? Esse exemplo é muito bom de cadeia de hotéis, né? Você cria uma estampa, cria uma marca para aquele painel e isso é possível reproduzir com laser numa escala menor. É digital. Digital. Falei laser, é digital. Vamos fixar. E, gente, pensando no futuro da arquitetura e do decor, o que vocês acham que é, assim, dentro das premissas do projeto, o que mais vai levar ao resultado de baixo impacto? É a técnica, é o material, reaproveitamento, a gente falou de água da chuva também. Eu acho que é uma questão, assim, de consciência de cada um. Né? Eu vejo Os hoje, clientes estão te cobrando isso? eu estou numa casa, né, há 20 anos, ela é toda sustentável, né? Quando eu fiz A casa que você mora. ninguém falava nisso, né? Então, hoje, assim, eu vejo que os clientes, eles não fazem por falta de informação. Então, eu acho que nós, arquitetos, todos nós, jornalistas, a realmente trazer essa pauta, a explicar, né? Hoje você consegue fazer uma casa sustentável com poucos itens, né? Hoje, captação de água de chuva, né? Uso de água, bomba fotovoltaica, coisas simples que dá para fazer. Uma vez, então, né? Ele tem no mercado, não precisamos usar nenhum outro tipo
madeira, eu sei fazer tudo, piso. Então, assim, a gente consegue montar. Ah, mas eu tive uma ideia. Eu tinha uma casa sustentável. Modelo. Eu gostei também. Boa ideia. Uma casa moderna. Não, mas, assim, Com todas as possibilidades. muita coisa bacana para ser feita. Eu acho que o mercado já evoluiu muito, a gente já está falando assim, a nova geração pede, com certeza que os novos arquitetos também aí, a empresa que não respeitar o meio ambiente, a empresa que não tiver das normas, ele não vai usar. O escritório deixa de lixo na coisa. E eu não sou só eu os outros que não tem tudo já, gente, mas se a nova geração está vendo isso, chega. É que nós somos millennials, quase Z. A gente nasceu fora do né? Fora de época. A minha filha tem 17, né? A casa é um pouco mais velha que ela. Mas ela nasceu dentro de uma casa sustentável, onde passa reciclagem de lixo é uma coisa básica, né? Exato. Mas ela não sabe jogar o papel se não tiver os direitos. Então, essa nova geração na escola, você discute muito. Eu não consigo imaginar não separação de lixo. Já é uma coisa que já faz parte, né, do nosso dia a dia. Não, eu acho que é bem bacana, eu acho que é um tema que a gente tem que discutir muito. E fica aqui a lição, como a Confia falou, os arquitetos, designers, tem que propor esse tema, trazer isso para a pauta da reunião do projeto, seja a construção de uma casa ou reforma, né, na reforma também, quer dizer, quebrar o mínimo possível necessário para não ter o lixo, né, O Flávio comentou das minhas viagens, né? Eu costumo visitar uma feira, a Feira de Estocolmo, que acontece no início do ano, em janeiro, que é a maior feira da Escandinávia. É impressionante, a feira está cada ano mais convertida numa feira de sustentabilidade. Ela não é mais uma feira para ver tendência, para ver cores, não, é para ver sustentabilidade. E isso que eles já são conscientes, né? Eles reforçam muito na feira e agora tem um projeto bem interessante lá que eles estão construindo uma cidade de madeira. Cidade de madeira em Estocolmo. Eu queria visitar esse ano, mas está no início da obra. Inclusive, é uma tendência você fazer toda a estrutura de um prédio em madeira. Sim. Com vigas em madeira, laje de madeira, porque aí é uma construção carbono neutro, eventualmente um crédito. Isso já né? existe. Mas Isso já existe. é questão cultural e de informação, né? Eu participei da produção do USB no Brasil, aquela chapa, né, de lascas de madeira para construção seca. A primeira barreira, wood frame. Nos Estados Unidos tudo é feito de wood frame. O brasileiro tem medo da madeira. Não, tem que ser steel frame. Aí fazem steel frame, constroem a casa. E aí as pessoas têm aquele preconceito do Brasil. A casa de madeira é coisa do pobre. Eles não sabem o conforto que é uma casa de construção seca, né? Conforto térmico, acústico. E a questão da segurança. Segurança Muita gente acha também. que está relacionado a fogo. E eu vi apresentações que um prédio de madeira ele demora muito mais para desabar. Sim, Né? Você tem sim. mais tempo de evacuar do que um prédio de vilas Ele queima e que mantém a derrete. estrutura, né? Diferente do concreto que estoura, né? Mas são alguns mitos, né? Agora, sabe o que eu acho que também impacta? Não tem mais espaço, isso eu acho que é uma bênção, para uma casa efêmera. Então, é uma casa que eu vou trocar o mobiliário, eu vou trocar o revestimento, eu vou trocar e jogar fora. Isso é uma coisa que eu particularmente não acredito, e daí a gente passa por uma estética que é uma estética mais atemporal. Eu Cada vez acho que mais. tem sinergia, inclusive nos estudos, assim, você vê, eu acompanho os lançamentos da Arauco há algum tempo. Não tem nada datado que a gente fale, isso daqui vai funcionar só para esse ano. Então, Só acho que para é um umidade ou só para um gênero. Né? só para um gênero. Então, são produtos que eles vão viver bem e durante décadas. Vida longa. Vida longa. Temos Então, produtos com vida longa. Que nós temos. Isso é o mais sustentável possível. A gente tem um padrão de madeira, não vou falar qual é, mas ele completou 21 anos. Olha, E ele é um campeão de venda. você vê. Madeira brasileira, né? Há quantos anos? Há quantos 21. anos? 21. O mesmo produto. O mesmo produto e é É teu campeão de venda. campeão. Pode tirar de lindo. De jeito nenhum. E às vezes eu fico até
muito cautelosa em pensar o que está na moda. Isso importa muito, assim, né, para uma casa. E graças a Deus, mas mesmo para moda de roupa, vale tudo. Eu acho que a gente chegou num momento, e também acho que a maturidade me permite, pessoalmente, não seguir mais essa coisa de modismo. É o que a gente se sente bem, tanto na roupa como na casa. E eu acho que a responsabilidade de cada um na preservação da nossa espécie nesse mundo, né? Porque assim, quem vai morrer com essa questão do aquecimento global somos nós, pessoas. A natureza depois é gente. Sim, o planeta continua. E aí, eu queria encerrar com este grande tema, que até ontem saiu no Estado de São Paulo um livro do Gleiser falando justamente da responsabilidade de nós, humanos, na preservação do nosso mundo, porque é bizarro gastar milhões e milhões para pensar em habitar a Lua ou Marte e deixar isso daqui que a gente se exploda. E quantas pessoas vão poder ir para Marte, né? Para um igluzinho lá. Então, eu acho que fica a lição para todo mundo que está nos ouvindo, que precisam virar depois, que essa nossa conversa vai ficar disponível no YouTube. Mas a pesquisa de materiais e a responsabilidade dos profissionais da arquitetura e do decor na escolha desses materiais, que sejam o mais sustentáveis possíveis, com a menor degradar. E a Arauco preenche todos esses requisitos, uma gama enorme de produtos. E eu queria só agradecer todo o interesse de vocês que terem acompanhado esse nosso talk aqui, agradecer Consuelo, que contribuiu com seus projetos, sua experiência de 30 anos no mercado, Lucila, que é a mais jovem aqui da mesa. Ela fala com um público gigante, eu acho que é a que mais comunica aqui. Flávio e Cassal, muito obrigada a todos. E é isso. Mandem seus comentários depois e a gente fica por aqui. Obrigada. Thaísa, muito obrigada. E obrigada também aos nossos convidados, Consuelo, Flávio, Lucila e Cassal. E esse foi o Arauco Talks Tons do Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado. E pode esperar que a Arauco tem muita novidade pela frente. E se você não conseguiu acompanhar os talks, fique tranquilo. Não se preocupe. Você pode acompanhar pelo YouTube. Os 2 filmes estarão lá disponíveis o tempo que você precisar. Boa sorte, até a próxima. Brasil. O Brasil. País com paisagens diversas e encantadoras, cenários esculpidos pela natureza e biomas de imensa pluralidade. Um país que fala ao coração, abriga, acolhe, abraça. Imagine reunir um pouco de toda essa beleza e encantamento ao sentimento de conexão e pertencimento que temos com nossas origens e trazer tudo isso para dentro de sua casa. Foi com esse desejo que criamos a coleção Tons do Brasil, com tonalidades inspiradas nos mais diversos cantos do país e nomeadas com algumas das riquezas de nossa terra. Atlântica, madeira avermelhada, quente e marcante. Maragogi, verde muito leve, delicado e versátil. Petar, clássica madeira ebanizada. Cristalina, com tom acetinado, é elegante e precioso. Cerrado, madeira de estrutura linear e leve movimento nos veios. Maraú, transmite serenidade e versatilidade atemporal.
Jalapão, cor terrosa, vibrante e energético. Estes são os tons do Brasil da Arauco. Cuidadosamente selecionados para você vivenciar a beleza e o acolhimento oferecidos pelas cores, desenhos e ritmos da brasilidade. Traga os tons do Brasil para perto de você e sinta-se sempre em casa, onde estiver.